Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. No primeiro sermão desta série acerca da canonização da Bíblia, eu descrevi como o Antigo Testamento está completo e como foi inspirado por Deus e foi canonizado pelos seus servos. Vimos, durante esse primeiro sermão, que Jesus autorizou a divisão, em 3 partes do Antigo Testamento, isto é, da lei, dos profetas e dos salmos, ou das escrituras que se seguiram. Jesus também reconheceu a ordem original, desde o primeiro até o último, digamos assim, livro, aqueles livros que eram livros grandes, que depois foram divididos em livros mais pequenos, por exemplo, Samuel, Reis, os profetas menores. E também Jesus Cristo autorizou as escrituras do templo que foram replicadas nas sinagogas. Também vimos, nesse primeiro sermão, que houve 5 canonizações do Antigo Testamento, desde Moisés até Esdras. Neste segundo sermão desta série, eu vou cobrir a canonização do Novo Testamento. Existem, para pôr tudo de uma maneira muito simples, existem 2 pontos de vista muito diferentes. O primeiro ponto de vista é que a Bíblia é para ser confiada, que o canon está completo e que estava completo quando houve ou aconteceu a morte do último apóstolo que sobreviveu por mais tempo, isto é, o apóstolo João. Por esse período já estava completa, ao fim do 1º século. Isso é o ponto de vista que nós suportamos e que vamos provar, mas existe outro ponto de vista. E o outro ponto de vista é que a Bíblia evolveu durante os primeiros séculos, no 2º e no 3º século. Um género ou um tipo de evolução progressiva do Novo Testamento. Esse segundo ponto de vista é aceitado por escolares, eruditos, prominentes e muito inteligentes. Também é a posição que é promulgada pela Igreja Católica e também por vários escritos, digamos assim, fictícios. Aqueles estudiosos eruditos que suportam o ponto de vista da Igreja Católica dizem que o Novo Testamento passou por várias disputas e pessoas com várias dúvidas, mas eles não citam qualquer escritura bíblica a provar o ponto de vista deles. Por exemplo, no ano 393, o Sinódio da Igreja Romana, que foi convidada e hospedada pelo governante Hippo Regius, no Norte de África, esse Sinódio listou os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, incluindo os livros da Apócrifa. A Apócrifa, como se devem lembrar, eu falei acerca disso no primeiro sermão desta série. Esse canon depois foi aprovado, esse que foi listado pelo Sinódio de 393, foi aprovado pelo Conselho de Cartago em 397. Queridos irmãos, ainda estou aqui a falar acerca deste segundo ponto de vista. Este segundo ponto de vista dá a implicação que a Igreja Romana, Católica,
é, debaixo dessa implicação, a verdadeira Igreja-mãe. E, por isso, incluem os livros apócrifos para suportar as suas doutrinas também. Esse ponto de vista não é o que nós suportamos na Igreja de Deus. Nós, na Igreja de Deus, suportamos o ponto de vista de que a Bíblia é para ser confiada e que o canon estava completado quando o último apóstolo sobrevivente faleceu. Ele completou, canonizou a Bíblia. Isto é, ao fim do primeiro século, a Bíblia já estava canonizada, ou mais especificamente, o Novo Testamento. O Testamento já estava canonizado, porque o Antigo Testamento foi canonizado durante o tempo de Esdras, como vimos no primeiro sermão. Então, o que dizer acerca dos escritores fictícios, como o Código da Vinci, que dizem que existem outros evangelhos do Novo Testamento que foram descobertos. E que eles dizem que esses outros evangelhos do Novo Testamento foram escondidos por um ato sutil da Igreja Católica. Isso, queridos irmãos, é uma linda novela, mas não é verdade. A Igreja Católica não tinha nada a ver, e não tem nada a ver, com a canonização do Novo Testamento. A Igreja Católica, como emergeu após o Concílio de Niceia, no ano de 325 da Era Corrente, isto é, no ano 325 depois de Cristo, apresentou ensinos diferentes do que a Igreja primitiva no Novo Testamento. Ensinos diferentes, tais como forçou a guarda do domingo, forçou o domingo de Páscoa em vez da Páscoa do dia 14. E por isso vê-se, desde o tempo dos apóstolos até ao Concílio de Niceia, vê-se uma transição progressiva da verdade, como praticada pelos apóstolos, a um falso cristianismo que é hoje proclamado entre as igrejas, a maioria das igrejas cristãs. Então, voltando ao Novo Testamento, foi o Novo Testamento profetizado. Vamos começar primeiro em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Aí vemos, no versículo 15, Deuteronômio 18, versículo 15, diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta, por meio de ti, teus irmãos semelhantes a mim, a ele ouvirás. E sabemos que esse profeta é Jesus Cristo. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb, quando reunindo o povo, não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem vereis mais este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos teus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Vejamos então, no Novo Testamento, quando João Batista apareceu, perguntaram a ele se ele era esse profeta. Vejam aqui, João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 21. João 1, 21.
Então lhe perguntaram, isto é o João Batista, quem és? Pois, és tu Elias? E ele disse, não, não sou. És tu o profeta? E João Batista respondeu, não. Depois vejam em Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, começando no versículo 19. Atos 3, versículo 19. Vamos ler até versículo 24. Atos 3, versículo 19. Bem, vamos ver aqui no versículo 18, diz que Cristo havia de padecer, e por isso diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, o Messias, que já vos foi designado, Jesus. Isto é, temos refrigério à segunda vinda de Cristo, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Isto até à vinda de Cristo, quando vai ser o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Vê-se que os profetas, a profecia, a intenção e o espírito da profecia, ao fim de contas, era para apontar para Cristo. Tal como as leis cerimoniais apontavam para Cristo, as profecias apontam para Cristo. Versículo 22. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, a Moisés, é o que Moisés estava a dizer. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Será exterminada do meio do povo. Versículo 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. O espírito da profecia apontou para Jesus Cristo. E vê-se aqui que este profeta, Jesus Cristo, era um profeta, diz assim, semelhante a mim, semelhante a Moisés. Então vejamos o que era Moisés. Em Êxodos capítulo 4, versículo 16. Êxodos capítulo 4, versículo 16. Êxodos capítulo 4, versículo 16. Ele falará por ti ao povo. Está falando acerca deste profeta. Ele te será está a falar, perdão, acerca de Moisés. Ele falar por ti ao povo. E ele será por boca. E tu, Moisés, lhe serás por Deus. Estava a dizer aqui que Moisés não tinha as palavras. Ele disse, então vou usar Arão para ser como boca. Mas tu, Moisés, serás por Deus para o faraó. Vejam também aqui, no capítulo 7, versículo 1. Êxodos 7, versículo 1. Assim, então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão, será teu profeta. Mas, como vemos, este profeta por vir, que é Jesus Cristo, seria como Moisés, mas maior que Moisés. E por isso vemos que Moisés tinha uma grande autoridade. Uma grande autoridade. Uma grande autoridade de Deus, que se apresentou perante Faraó como Deus. Por outro lado, Jesus Cristo era Deus. Sim. Sempre submisso ao Pai,
ao Pai Supremo, ao Deus Supremo, mas era do género do reino de Deus, da família de Deus, desse género, dessa qualidade de ser. Era Deus, mas veio como carne, como homem. Lemos isso em João capítulo 1, versículo 1. Diz, o verbo era Deus. E no versículo 14 diz, se fez carne. Vê-se em Filipenses capítulo 2, versículo 6 e 7, que diz que Jesus Cristo se humilhou, se esvaziou da sua glória, sendo da forma de Deus, e veio a ser um ser humano. Vê-se também em Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9, em que o Pai diz assim, Deus, o teu Deus, te ungiu. O próprio Pai chama Jesus Cristo Deus. Podem ver isso em versículo 8 e 9 de Hebreus capítulo 1. Por isso aqui vemos, muitas vezes na Bíblia, vê-se um tipo e um antitipo. Um tipo inicial em significado menor e um antitipo maior que é a realidade. E aqui este tipo era Moisés, que se apresentou como Deus perante Faraó. Mas depois veio o profeta, que é de maior autoridade que Moisés, semelhante a Moisés, isto é, porque ele era Deus, é o Filho de Deus, é desse género, dessa glória de Deus. Por isso Jesus Cristo tem uma autoridade muito maior que Moisés, mas sempre, como sabemos, debaixo da autoridade do Pai. Vejam então em Isaías 42, versículo 21. Isaías 42, versículo 21. Aqui outra profecia acerca de Jesus Cristo. Isaías 42, versículo 21. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. A responsabilidade de Jesus Cristo, quando veio, ele engrandeceu, magnificou, fez maior a lei e fez-la gloriosa. Vejam em Mateus 5, versículo 17. Mateus 5, versículo 17. Onde Jesus Cristo, tal que como Moisés deu a lei, Jesus Cristo deu a lei, mas ainda maior, engrandecida, amplificada, cumprida em maneira não só física, mas espiritual, dando-lhe essa glória espiritual. Mateus 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei, disse Jesus Cristo, ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Jesus Cristo veio para cumprir, para engrandecer, para aumentar, para ampliar a lei. Por isso vem nos versículos a seguir, está a falar do homicídio, do adultério, dos juramentos, da vingança, e está a amplificar a lei a um nível espiritual. E igualmente, ele também veio para cumprir os profetas, porque ele é o espírito da profecia. Vejam também aqui em Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, começar a ler do versículo 13. Isaías 8, vamos começar a ler do versículo 13, que é 1:3. 8. Ao Senhor dos exércitos, falando aqui de Jesus Cristo, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário. Mas será também, digamos assim, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Jesus Cristo, quando veio para a terra, foi uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa aos judeus, às pessoas de Jerusalém. Foi mesmo uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa.
desde as casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muito dentro deles tropeçarão e cairão, serando quebrantados, enlaçados e presos. Por isso Jesus Cristo veio, tal como Moisés nos deu a lei, tal como vimos os profetas que nos deram profecias. Jesus Cristo veio e aumentou a lei e nos deu mais profecias acerca da vinda, e completou, cumpriu, preencheu a lei e os profetas. Por isso diz assim no versículo 16: resguarda o testemunho. Qual é o testemunho? O testemunho de Jesus Cristo. O testemunho dos apóstolos de Cristo. Sela a lei no coração dos meus discípulos, ou como diz na Almeida Corrigida e Fiel, sela a lei entre os meus discípulos. Aí está. A lei que foi amplificada, os profetas que foram completados, esta selagem, esta canonização é completada entre os discípulos de Jesus Cristo, os seus próprios apóstolos. Por isso, vemos aqui que o Novo Testamento teve que ser escrito e canonizado pelos discípulos de Jesus Cristo. Assim, por exemplo, os Evangelhos, Mateus, eram um dos apóstolos. Marcos era o escriba de Pedro. Lucas era o escriba de Paulo. E depois João era outro dos discípulos. Por isso vemos aqui o Novo Testamento que foi escrito e canonizado pelos discípulos, por Mateus, por Pedro, por Paulo e por João, e especificamente pelo escriba de Pedro, Marcos, e o escriba de Paulo, Lucas. Por isso, o Novo Testamento foi profetizado. E o Novo Testamento, que era o cumprimento desta palavra profética, foi canonizado pelos discípulos de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus Cristo, quando viram os anos a andar, a chegar lá para o fim dos anos 60, antes do ano 70, sabiam que Jerusalém ia ser feita cativa e destruída. Sabiam, porque Jesus Cristo tinha profetizado isso. E sabiam. E por isso tiveram que atuar rapidamente para canonizar o Novo Testamento, as Escrituras do Novo Testamento, pois isso tinha um senso de urgência. E nós, queridos irmãos, temos que ter um senso de urgência, porque este mundo está numa situação que precisamos ter um senso de urgência. E por isso Pedro teve esse papel, essa responsabilidade a cumprir. Pedro, vê-se que disse a Paulo para selecionar as suas cartas. Ele assim selecionou 14. Vê-se aqui em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4. Começando no versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Havia um senso de urgência. Temos pouco tempo. Sabemos que 2 Timóteo foi escrito ao fim dos anos 60. E eles tinham que atuar depressa. E depois continuamos a ler aqui. Versículo 2 Timóteo 4. Acabamos de ler o versículo 9. Vamos ler o versículo 10. Porque Demas tem amado o presente. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Isso foi para Tessalónica. Crescendo foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo.
Quem era Lucas? Lucas era o escriba de Paulo. Estava com ele para escrever as coisas que Paulo dizia ele para escrever. Toma contigo Marcos. Isto é, vem depressa, como ele disse, no versículo 9, procura vir ter comigo depressa, e toma contigo, traz contigo Marcos. Quem era Marcos? Marcos era o escriba de Pedro. Porquê? Para Paulo pôr as suas cartas, as suas 14 cartas completadas, com a ajuda de Lucas, e depois dá-las a Marcos para levar a Pedro, para Pedro canonizar o Novo Testamento, antes do ano 70, antes da destruição de Jerusalém. E traz-o, pois, me é útil para este ministério, para o ministério, para esta responsabilidade que temos aqui, de canonizar as cartas, porque vão ser parte da Escritura e por isso é parte importante do ministério. Continuando a ler. Versículo 13. Quando vieres, traz a capa que deixei entroar em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Há muitas disputas acerca do significado da capa, mas de acordo com os estudos de palavras gregas por um certo pessoa chamado Vincent Word Studies, no volume 4, na secção de epístolas, ele diz que era assim um conjunto de tipo de pergaminhos, quer dizer, é como se fosse papel em branco, uma capa, um conjunto, uma capa com vários papéis em brancos em que eles podiam escrever coisas. Quer dizer, uma caixinha com rolos para poderem escrever. Por isso é uma possibilidade, o que essa capa era. Que deixei entroado em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Porquê? Porque tinham que pôr tudo direitinho e junto. Tinha que pôr tudo direitinho e junto. E assim Paulo escolheu 14 cartas e reescreveu onde fosse necessário para ter tudo muito direitinho. E as restantes destruiu. Vejam em 2 Pedro, capítulo 1. Porque agora continua-se com a história com Pedro, porque isso foi para Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Vocês são chamados e eleitos. E por isso confirmem essa chamada e eleição. Vocês são chamados para a Igreja de Deus, foram eleitos, foram batizados, estão a seguir o caminho. Agora, confirmem isso. Mantenham-se fiéis até ao fim. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Não vão sair da igreja, vão manter-se fiéis até ao fim. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida o quê? A entrada no reino de Deus. No reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso temos que confirmar a nossa chamada e a vocação e a nossa eleição e manter-nos fiéis até ao fim. É importante. Versículo 12. Por esta razão estarei, está a falar eu estarei, Pedro, eu estarei, no presente, eu, na primeira pessoa, pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Eu vou fazer para vocês os lembrarem destas coisas. Sempre estarei pronto para trazer-vos lembrar. Como é que ele nos vai trazer lembrar? Escrevendo
escrevendo, para podermos recordar, para podermos ler, para podermos lembrar. Embora estejas certos da verdade já presente convosco e nela confirmados, também considero justo, enquanto eu estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, enquanto estou nesta vida. E falta pouco tempo para eu morrer. Ele sabia isso. Enquanto estou nesta vida, tenho que fazer a minha parte. É a minha responsabilidade. Tenho que fazer isto. Despertar-vos com estas lembranças. Lembranças de quê? Do Evangelho de Jesus Cristo, da responsabilidade de Jesus Cristo, que Ele cumpriu a lei e cumpriu as profecias. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, estou quase a morrer. Estou a deixar este corpo físico. Porquê? Porque vou morrer e dormir até o dia da ressurreição. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. E por isso ele sabia que tinha pouco tempo. Sabia que tinha pouco tempo. Isto foi cerca do ano 67 67 depois de Cristo, da Era Corrente. Isto é cerca de, digamos assim, 35, 36 anos depois de Cristo morrer. E Pedro sabia que ia morrer brevemente. Que ia sofrer, como Jesus Cristo sofreu. Sabia. Mas tinha uma responsabilidade de fazer isto antes de morrer. Tinha a responsabilidade de canonizar o Novo Testamento antes de morrer. Versículo 15. Mas da minha parte, e ele a falar, da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que, a todo o tempo, mesmo depois da minha partida, isto é, mesmo depois de eu falecer, conserveis lembrança de tudo. Porquê? Porque vou canonizar o Novo Testamento, porque Jesus Cristo lhe deu essa instrução de fazer isso, e sabia que tinha um certo tempo, e tinha que o fazer durante esse tempo. Versículo 16. Porque não vos demos a conhecer. Agora ele mudou da primeira pessoa gramatical para a terceira pessoa gramatical. Porque na primeira pessoa, quer dizer, nos versículos anteriores, disse, eu considero, eu estou, da minha parte, esforçar-me-ei, era ele, acerca de mim. Mas agora, no versículo 16, muda, porque não vos demos a conhecer. Muda para o plural, nós não vos demos a conhecer. O poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, seguindo histórias fictícias. Não. Engenhosamente inventadas. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma fábula. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quem somos nós? Pois ele recebeu da parte de Deus Pai, isto é Jesus Cristo, recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quanto pela glória excelsa que lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa voz veio e eles ouviram. Quem foram eles que ouviram esta voz? Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos. Quem foram eles que ouviram esta voz? Quando estávamos com ele no Monte Santo. Você pode ler a Transfiguração em Mateus 17, que era Pedro e os dois irmãos, Tiago e João. Mas Tiago morreu. Foi, digamos assim, o primeiro apóstolo a ser martirizado. Uma prova
de que eles estavam a dizer não era brincadeira. E por isso os únicos dois que sobraram, ou que faltavam, desses três, era Pedro e João. E Pedro teve esta responsabilidade de completar esta primeira canonização do Novo Testamento. Por isso, nós, quando está a falar aqui, nós não nos devemos acontecer o poder à vinda por causa de fábulas, mas nós mesmos fomos testemunhas. Quem somos nós? Pedro e João, os apóstolos, foram testemunhas de ouvirem esta voz na transfiguração, como diz aqui, no Monte Santo. Por isso, antes da sua morte, ao fim do ano 68 da Era Corrente, isto é, depois de Cristo, quer dizer, teve praticamente um ano, Pedro canonizou o primeiro canon do Novo Testamento, com 22 livros. E, ao fim desse primeiro século, lá para o fim dos anos 90 e tal, João foi o outro, foi testemunha, foi o que sobreviveu por mais tempo. Completou a canonização do Novo Testamento, adicionando, isto é, com a segunda canonização do Novo Testamento, adicionando 5 mais livros. Por isso, a canonização de Pedro tinha 22 livros, tal como o Antigo Testamento tinha 22 livros, mas a canonização de João adicionou mais 5 livros. A Epístola de acordo com João, que escreveu perto dos anos 90, ao início dos anos 90, à volta desse período, as 3 cartas de João, 1 João, 2 João e 3 João, e a Apocalipse. Esses 5 livros foram adicionados, fazendo um total de 27 livros do Novo Testamento, com mais 22 do Antigo Testamento, faz 49, que significa 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Uma perfeição completa da Bíblia. Completamente completado. Por isso, queridos irmãos, no Antigo Testamento houve 5 canonizações, no Novo Testamento houve 2, um total de 7 canonizações. A Bíblia está completamente canonizada e essa completagem foi feita por Pedro e por João. Pedro, aos fins dos anos 60, 68, 69, e João aos fins dos anos 90. Isto é, ao fim do primeiro século, a Bíblia estava completada, a canonização do Novo Testamento estava completada. Continuando a ler então no versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Qual era a palavra profética? A palavra profética era uma profecia que apontava para Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, mantenham o dedo aí, onde estamos em 2 Pedro, mas vejam rapidamente Apocalipse 19, versículo 10. Apocalipse 19, versículo 10. Ao fim do versículo 10 diz assim: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus, a vida e o testemunho do que ele fez através dos escritos dos apóstolos. Esse testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É o que a profecia estava a apontar. Era o espírito, a intenção da profecia. É completado. Ele cumpriu a lei e os profetas. Por isso vemos, como diz aqui no versículo 19 de 2 Pedro, capítulo 1, temos assim com mais
tanto mais confirmada a palavra profética. Sabemos que a palavra, o verbo, era Jesus Cristo. João 1, versículo 1, que se fez carne, versículo 14. E o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia, Apocalipse 9, 10. E por isso, quando pomos isto junto, vemos que o testemunho de Jesus Cristo, escrito e testemunhado pelos apóstolos, isto é, o Novo Testamento, está confirmado. Esta palavra profética está confirmada. Diz assim, e fazeis bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura. Ora, está claro, a profecia da Escritura, podemos dizer que é o Antigo Testamento. Mas em contexto está aqui a falar que está confirmada a palavra profética, esta profecia, a palavra profética é o Novo Testamento. E por isso, nenhuma profecia da Escritura, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, provém de particular elucidação. Queridos irmãos, esta palavra profética está confirmada, que é o Novo Testamento. É parte da Escritura, é parte da Bíblia. E é confirmada, e é completada, e foi completada pelos seus discípulos, como foi profetizado em Isaías, como lemos há pouco. Continuamos a ler então em 2 Pedro, mas agora no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de facto costuma fazer em todas as suas epístolas, está a dizer aqui que as cartas de Paulo, as suas 14 cartas, e a última dessas 14 é Hebreus, as suas são epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam o quê? O resto das Escrituras. E por isso está a dizer aqui, João, muitos anos, cerca de 30 anos depois de Pedro ter canonizado o Novo Testamento, a primeira canonização, à volta do fim dos anos 60, está aqui João, na sua carta, lá durante os anos 90, a dizer que as cartas de Paulo eram epístolas e eram parte das Escrituras, porque estava a dizer que eles deturpam, tal como deturpam o resto das Escrituras, para a sua própria destruição deles. Vê-se aqui que estou a dizer aqui Pedro, devia ter dito Pedro, disse João, devia ter dito Pedro. Por isso Pedro aqui, incorreto, desculpem, eu dei as datas aqui incorreto, perdão. Pedro, quando canonizou a Bíblia, já estava a dizer que as cartas de João eram parte das Escrituras. Estava a confirmar isso. Vejam também em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que temos vós recebidos a palavra
que de nós ouvistes. A palavra que de nós ouvistes. Aqui está Paulo a falar da palavra que de nós ouvistes. O que Paulo estava a dizer e que está escrito aqui nas epístolas de Paulo. A palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. É a palavra de Deus. Sim, foi Paulo que escreveu, mas foi inspirado, é a palavra de Deus. Acolheste não como palavra de homens, não como palavras de mim, do homem, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus. Queridos irmãos, o que é a palavra de Deus? É a Bíblia. É a Bíblia. A qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes, os que acreditam. Os crentes fiéis de Tessalónica e, digamos assim, dessas regiões, reconheciam que os escritos de Paulo eram escritura, eram palavra de Deus. Vejamos então aqui Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é cortante, é eficaz, é apta para discernir. Mas como é que pode ser assim, eficaz, cortante, direta, para separar isto tudo? Se a igreja primitiva não sabia ou não tinha a palavra de Deus completa, como é que podia ser eficaz? E por isso, queridos irmãos, vê-se que os escritos no segundo século dos chamados pais da igreja reconheciam que o canone do Novo Testamento já existia. Não vou olhar a esses porque demoraria muito tempo, mas aí está o ponto. Está provado que eles conheciam. Está claro, sim, houve tentativas para mudar o canone que foi completado primeiro por Pedro e depois, 30 anos depois, por João. Mas Deus assegurou-se que o canone não fosse alterado. E nós, hoje em dia, podemos estudar e comparar várias traduções para apurarmos a certeza da palavra. E por isso o Novo Testamento, lembrem-se que nos avisa que haveriam escritos espúrios, isto é, haveriam escritos falsos, escritos ilegítimos, escritos, digamos assim, bastardos. Vejam, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, é esse de boa mente o tolerais. Porque é que estão a tolerar espíritos falsos? Porque é que estão a tolerar outro Cristo
Porque é que estão a tolerar o evangelho falso? Vejam no versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. E por isso, alguns desses escritos falsos, fraudulentos, existem hoje em dia. Chamam esses os livros perdidos da Bíblia. Meus queridos irmãos, nós temos a Bíblia completa. Chamam esses o pseudo-epigrafas. Isto são livros que tentam imitar a Escritura, mas que foram escritos debaixo de falsos nomes e autores. Foram escritos entre os anos 200 a 300, 200 antes de Cristo a 300 depois de Cristo. Vemos, por exemplo, livros como o Testamento de Abraão. E imaginem se, em vez de chamarem Testamento de Abraão, chamassem o testamento falso de um autor desconhecido. Ninguém ia ler, não é? E por isso mudaram o título. Em vez de ser o testamento falso ou aldrabado de um autor desconhecido, mudaram isso para ser o Testamento de Abraão. Isso é que se chama pseudo-epigrafa. São livros que tentam imitar, que são escrituras, mas que são escritos debaixo de nomes falsos. E neste período de cerca de 500 anos, entre 200 anos antes de Cristo até 300 anos depois de Cristo, muitos desses foram escritos. Enquanto que este tipo de livros, desta pseudo-epigrafa, seja de interesse para estudantes da história e para aqueles que querem estudar ideias religiosas da antiguidade, embora isso seja interessante para essas pessoas, eles não são inspirados por Deus e não são parte do canone da Escritura. Razões para rejeitar esses chamados pseudo-epigrafa é porque foram primeiro escritos debaixo de nomes falsos. Ora, qualquer intenção ou falsidade de um livro, está claro, imediatamente nega a sua validade e a sua verdade. Segundo, esses livros são anacronismos. Isto é, dizem que são de uma certa data, de um certo tempo, ou de uma certa era, mas não são. E contêm erros históricos. E além disso, em terceiro lugar, são heresias. Têm heresias. E por isso, o apóstolo Paulo, teve que falou acerca destas pseudo-epigrafas durante o seu próprio dia. Vejam em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e à nossa reunião com Ele, quando Jesus Cristo vier, nos reunirmos com Ele, nós vos exortamos a que não vos demoveis da vossa mente com facilidade,
nem vos perturbeis, quer por espírito, perdão, quer por palavra, quer por epístola. Isto é, quer por uma carta, uma epístola. Como se procedesse de nós. Como se procedesse de nós. Isto eram cartas que estavam a circular, que diziam que, por exemplo, era de Paulo, mas não eram. Eram falsificações. Eram pseudo-epigrafos. Vejam, por exemplo, no 2 Tessalonicenses, no mesmo livro, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: a saudação é de próprio punho, escreveu Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Sim, tinha um escriba, mas ele, o Paulo, assinava as cartas para para provar que era autêntica. Vejam, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 21. A saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Veja, por exemplo, em Gálatas capítulo 6, versículo 11. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Vede, com letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. A conclusão das cartas dele eram escritas à mão, por ele próprio, para provarem que eram cartas dele. Queridos irmãos, hoje em dia há muitos livros que estão debaixo desta categoria de pseudo-epigrafas, incluindo, por exemplo, o Testamento de Ezequias, a visão de Isaías, os livros de Enoque, os segredos de Enoque, o livro de Noé, a Apocalipse de Baruque. Baruque era o escriba de Jeremias. O resto das obras de Baruque, as canções, os salters, canções de Salomão, os odes de Salomão, os testamentos dos 12 patriarcas, o testamento de Adão, o testamento de Abraão, o testamento de Jó, a apócrifa de Esdra, a oração de José, o profeta Elias o profeta, Zacarias o profeta, Zacarias pai de João, o itinerário de Paulo, os Atos de Paulo, Apocalipse de Paulo, o itinerário de Pedro, o itinerário de Tomás, o Evangelho de acordo com Tomás, a história de Tiago, o Evangelho de Tiago, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Filipe, a Apocalipse de Pedro, as Epístolas de Barnabás e, queridos irmãos, muitos mais outros. Livros que são aldrabice, heresias. E alguns então perguntam, mas há certos livros que são mencionados na Bíblia. Sim, há livros que são mencionados na Bíblia, mas isso não quer dizer que sejam parte da Escritura. Por exemplo, em Números 21, Números 21, versículo 14. Números 21, versículo 14. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. E depois cita. O livro das guerras do Senhor não é parte da Escritura, mas simplesmente é citado. Eu posso citar um livro, mas não quer dizer que seja parte do que eu escrevi ou coisa assim. É simplesmente uma citação. Vejam, por exemplo, 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18.
segundo Samuel, capítulo 1, versículo 18. Determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o ilho a arco, o qual está escrito no livro dos justos. Não está na Bíblia esse livro. Vejam, por exemplo, 1 Reis, capítulo 11, versículo 41. Só dar aqui alguns para vocês verem que simplesmente porque um livro é mencionado ou citado na Bíblia não quer dizer que seja parte da Escritura. 1 Reis, capítulo 11, versículo 41. Quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e à sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão. Mas esse livro não é parte da Escritura. Vejam, por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas 29. Os atos, pois, do rei David, quanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gad, o vidente. Essas crônicas também não são parte da Bíblia. Segundo Crônicas 9, versículo 29. Quanto aos mais atos de Salomão, quanto aos primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente. Como é que, por exemplo, então tratamos esses livros que pessoas dizem que são encontrados, são livros perdidos? Queridos irmãos, vejam aqui acerca do que diz em 1 Pedro capítulo 1, os evangelhos perdidos. 1 Pedro capítulo 1, estes que os chamamos pseudo-epigrafa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. A palavra do Senhor, porém, permanece permanentemente. Ora, se a palavra do Senhor permanece permanentemente, os evangelhos não podem estar perdidos. Não podem estar perdidos. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. E depois está a descrever aqui a armadura de Deus. E depois diz assim, ao fim do versículo 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que essa palavra de Deus pode estar partida ou quebrada? Então seria uma espada partida. E a Escritura não pode ser partida. Vejam João capítulo 10, versículo 35. João capítulo 10, versículo 35. E a Escritura diz assim, e ele chamou a Deus àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, não pode ser partida, não pode ser quebrada. A Escritura permanece para sempre, não pode falhar, não pode parte dela estar perdida. Por isso, queridos irmãos, vimos claramente hoje que João completou o Novo Testamento. Pedro fez a primeira canonização com 22 livros, ao fim dos anos 60, e João, aos fins dos anos 90, concluiu essa canonização antes de falecer. E o seu último livro, que ele escreveu debaixo da inspiração de Deus, foi o livro do Apocalipse. Vejam comigo, se faz favor, no livro do Apocalipse aqui, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 11.
dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. O que vês, manda às 7 igrejas. As 7 igrejas que haviam na Ásia Menor e que são simbólicas das eras da Igreja de Deus. E por isso o livro do Apocalipse foi enviado, assim como os outros livros anteriores que foram canonizados por Pedro e João. Ao fim de contas, a Igreja na Ásia Menor, isto é, a área da Igreja primitiva, foi a quem essas cartas, de uma maneira geral, foram escritas. Por isso, todas estas igrejas tinham o Novo Testamento. E foi na Ásia Menor que o Novo Testamento, o canon do Novo Testamento, foi formado. Vejam então no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Versículo 5 a 6. E que ele está sentado no trono, disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve. Escreve a palavra de Deus. E a palavra de Deus está escrita por nós, que é a Bíblia, porque diz assim, disse-me ainda, tudo está feito, tudo foi escrito. Exatamente, está completo. Está feito. Temos. E depois diz no versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Porquê? Porque nós temos tudo o que precisamos para a santificação pelo Espírito de Deus, para virmos a ser filhos e filhas dele. Temos tudo o que precisamos para esta santificação. Deus é fiel e não deixou nada. Temos a palavra completa. Vejam também Apocalipse 22, versículo 6. Diz assim, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. A palavra de Deus, a Bíblia, é fiel e verdadeira. E veja no versículo 16. E eu, Jesus, enviei o meu anjo, o meu mensageiro, para vos testificar estas coisas às igrejas. E como é que estas coisas estão testificadas para nós, como membros da Igreja de Deus? Porque foram escritas e completadas, e temos a Bíblia canonizada pelos apóstolos Pedro e João, o Novo Testamento. E temos o Antigo Testamento canonizado 5 vezes até à última canonização do Antigo Testamento, que foi por Esdras, que Jesus Cristo autenticou, digamos assim. E por isso temos aqui tudo. Temos tudo. A Igreja do Novo Testamento, queridos irmãos, tinha a Bíblia completa. A Igreja primitiva do Novo Testamento tinha esta espada do Espírito completa, que é a palavra do Senhor. Nós temos a Bíblia completa. Não existem evangelhos perdidos, como vimos claramente. Nós temos a palavra da profecia confirmada. A palavra da profecia confirmada. E está a ser testificada, como diz aqui no versículo 16 da Apocalipse 22, à Igreja de Deus. Irmãos, lembram-se aquela espada de chamas que estava a proteger
a árvore da vida quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Igualmente, Deus protege a lei como uma espada. Uma espada em chamas, assim, flamejante. Como se vê, por exemplo, em Deuteronômio 4, versículo 2, em que diz que não podes adicionar ou tirar da lei. Hoje em dia, Deus tem uma espada flamejante a guardar a Escritura. Porque diz aqui em versículo 18 e 19 de Apocalipse 22: E todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo. Se vocês puserem alguns livros pseudo-epigrafos adicionados, ou apócrifas, ou seja o que for, ou mudar um bocadinho da Escritura, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, como algumas pessoas querem tirar certos versículos que foram instruções dadas por Jesus Cristo, se querem tirar qualquer coisa das palavras do livro, deste livro quer dizer Bíblia, como está escrito aqui em grego, Bíblia, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Queridos irmãos, Deus está a proteger esta palavra como uma espada flamejante. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos vós.